vida, destruir tua fé, fazendo que duvides de que em breve voltarei. Volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta, cantamente a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo os meus pés já encolherei, mesmo que uma mãe viesse do seu filho se esquecer, e assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Mas ainda que demore, mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra Mais um domingo que o Senhor Jesus nos concede, graças a Deus por isso. Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Louvado seja o nosso Deus, porque Ele nos dá vida, Ele nos dá vigor, Ele nos dá a cada dia esperança nele. Você que está conosco, seja muito bem-vindo. Você está a participar nesse momento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Laranjal Paulista. E como é bom nós começarmos esse nosso dia, começarmos esse nosso domingo com tão bela lembrança como essa que ouvimos há pouco nesta canção. A lembrança do amor de Deus. A lembrança de que Deus não se esqueceu de nós, mas sempre, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele vem em nossa direção. Nós vamos começar esse nosso dia, começar essa nossa manhã com uma palavra de oração. Eu quero te convidar nesse instante a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Oremos nesse momento. Grandioso e poderoso Deus, nosso Senhor, nosso Pai. É muito bom, ó Pai, estarmos na manhã desse dia na Tua presença. Ó Pai, é muito bom podermos entrar através do Espírito Santo na Tua augusta, santa e majestosa presença, ó Pai. Nós te louvamos porque na manhã desse dia nós podemos, ó Pai, ouvir a Tua voz,
Nós te louvamos, ó Pai, porque nós podemos, ó Pai, louvar-te, orar. Nós podemos, ó Pai, pela tua palavra, aprendermos e aprendermos mais de ti, ó Pai. Na manhã desse dia, uma vez mais, ó Pai, fala ao nosso coração. Transmite, ó Pai, palavras de graça, de amor e de esperança. Transmite, ó Pai, ao nosso coração a certeza do teu tenro amor, a certeza, ó Pai, da tua fidelidade. Anima, ó Pai, uma vez mais nosso coração para a tua obra, para a tua causa, ó Pai. Ó Pai, nesse instante em que nós estamos na tua presença, clamamos-te, ó Pai, para que o Senhor possa, falando ao nosso coração, que a tua palavra venha nos trazer, ó Pai, uma vez mais, a convicção, a certeza, a esperança, a fé, ó Pai, para trilharmos a nossa vida e continuarmos a caminhar olhando para ti, o autor e consumador da nossa fé. Ó Pai, nesse momento também oramos, ó Pai, por cada irmão, cada irmã que está acompanhando essa mensagem, ó Pai. Que cada irmão e irmã que acompanha, ó Pai, essa transmissão, possa, ó Pai, também ser abençoado, edificado e fortalecido pelo teu grande amor, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos e assim nós te agradecemos. Amém. Amém. Que Deus assim esteja a nos abençoar e nos visitar na manhã desse dia. Vamos louvar ao Senhor com o hino? Eu escolhi o hino de número 128 para nós começarmos a manhã desse dia com alegria, na presença de Jesus. Hino que nos lembra da vigilância, da oração e nos lembra que durante todo o dia o nosso Deus se faz presente em nossa história. Vamos juntos louvar a Deus cantando este hino. Vigiai, ora, o coração pequeno, temporal pode abrigar. Vem de manhã e sem cessar vigiarei, orar ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor. Recorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Vem de manhã e sem cessar vigiarei, orar do dia ao fim, após os teus ligares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, repondo em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar vigiarei, orar. E sem cessar
distante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante, podemos sempre descansar. Bem de manhã, e sem cessar, vigiarei, orar. Como é bom sermos lembrados da certeza de que no começo do dia, ao meio-dia, ao seu fim, Deus está conosco e com Ele e nessa certeza nós caminhamos. Que Deus assim nos abençoe e nos fortaleça ao longo da nossa vida. Vamos louvar a Deus com mais um cântico muito belo e que nos traz também uma mensagem muito rica a respeito da graça do Senhor. Um cântico que lembra-nos que nosso Deus é aquele que nos sonda, que nos conhece e que age em nosso coração. Vamos louvar a Deus cantando este louvor. Sonda-me, usa-me. Transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que me se enche só de usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como
mais uma vez. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Que brilhe a noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o meu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém. Uma esperança viva, uma fé real. É isso que essa canção nos traz. A lembrança do agir de Deus na nossa vida. Hoje nós vamos iniciar, em nosso momento de estudo bíblico, uma nova série de estudos, uma nova série de reflexões. Especialmente nós vamos falar sobre alguns dos encontros marcantes que a palavra de Deus narra, encontros marcantes com o Salvador. Quando nós falamos sobre encontros marcantes do Salvador, e eu escolhi propositadamente esta imagem, eu estou falando da cruz de Cristo no centro da nossa vida. Então, ao longo deste domingo, dos próximos domingos, nós vamos falar da centralidade da cruz de Cristo na nossa vida e como este encontro com o Salvador deve transformar por completo e de forma definitiva a nossa história. Vamos começar nesta manhã abrindo as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, verso 17. Lucas, capítulo 5, verso 17. Eu vou ler até o versículo 16 e convido você a acompanhar aí na sua Bíblia ou também na projeção que você já está vendo. Lucas, capítulo 5, versículo 17, texto muito conhecido, cura de um paralítico em Cafarnaum. Diz assim: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a casa.
Imediatamente ele se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glórias a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Hoje vimos prodígios. Encontros marcantes com o Salvador. É claro que esse texto bíblico que nós acabamos de ler tem toda uma simbologia, todo um caráter especial ao mostrar o esforço de 4 amigos para colocar um amigo paralítico diante de Jesus e promover ali a superação das dificuldades, a multidão que impedia aquele homem de chegar até Jesus, fazer com que aquele paralítico descesse por meio do telhado, por meio do teto daquela casa, para estar na presença de Jesus. Mas o nosso objetivo nessa manhã e ao longo de mais alguns domingos é falarmos sobre a centralidade da cruz, a centralidade da obra de Deus e não em si os esforços dos homens para buscarem estar naquela situação. Nós vamos falar especialmente sobre o encontro, o nosso encontro com o Salvador. E nós vamos falar sobre esse nosso encontro tomando como base outros encontros, outras narrativas de encontros de homens e mulheres com o Salvador. Eu começo com uma pergunta. Como se deu o seu encontro com o Salvador? Você é capaz de lembrar-se de alguns detalhes? Lembrar do dia, lembrar da hora, lembrar do local, lembrar da ocasião, lembrar daquilo que você vivia, dos seus medos, dos seus temores. Você é capaz de lembrar-se de elementos que tragam a lembrança desse encontro maravilhoso? Certamente alguns detalhes você é capaz de lembrar, outros possivelmente o tempo já tirou da nossa mente, já fez com que ele se perdesse em nossa história, mas fato é que houve um dia, houve um momento, houve uma ocasião na qual Deus agiu de uma forma especial na sua vida e podemos dizer que ali se deu o seu encontro com o Salvador. E se eu fosse perguntar para cada um dos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando nesse momento como foi o seu encontro, algumas características em comum nós encontraríamos. O meu encontro, o teu encontro possui algumas características em comum. E quais são essas características em comum? Certamente todos esses encontros mostram que Deus veio em direção ao ser humano perdido e pecador para salvá-lo. Eu gosto muito de enfatizar esse tópico. Deus veio em direção ao ser humano perdido e pecador. Não fui eu que fui em direção a Deus, não fui eu que tomei a iniciativa, é Deus que veio em minha direção. Mas talvez você, ao lembrar-se da leitura bíblica que há pouco promovemos, fale assim: mas pastor, o texto bíblico que lemos não narra isso. Narra, pelo contrário, o esforço de 4 homens para chegarem até Jesus. Narra, por outro lado, o esforço de 4 amigos para conseguirem levar o seu amigo que tanto padecia na presença de Jesus. Então foi eles, pastor, que tiveram a direção, não foi eles, não foram eles. Jesus, antes mesmo deles chegarem até aquela casa, Jesus já estava ciente daquela situação e preparando aquele momento especial. E a gente pode perceber isso porque quando aquele jovem é descido pelo telhado, pelo eirado daquela casa, Jesus prontamente conhece aquela situação, aquele rapaz, e ele direciona o diálogo, direciona a sua ação para atingir o coração daquele rapaz.
Aquele rapaz não sabia o que lhe esperava, mas Jesus já direciona e Jesus ali age primeiramente perdoando os seus pecados, mas também curando aquele homem. Em todas as circunstâncias, nós devemos lembrar que é Deus quem vem em direção ao ser humano perdido, ao ser humano pecador. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, em sua graça, veio em nossa direção. E é exatamente isso que a gente consegue perceber em todos os encontros que qualquer irmão e irmã possa relatar sobre a sua vida, o encontro com o Salvador, a centralidade da graça divina. A salvação, meu irmão, minha irmã, é um ato da graça de Deus. Não há mérito algum naqueles que são alcançados pela salvação. Não há mérito algum naquele homem que foi curado da sua paralisia. Não há mérito algum na minha vida para apresentar-me diante de Deus requisitando a salvação. Não há mérito nenhum naqueles homens e mulheres que foram alcançados em sua vida, em sua trajetória por Jesus. Todos foram alcançados pela graça de Jesus. E o que quer dizer graça, pastor? Graça quer dizer favor imerecido. Graça representa que eu não merecia aquilo, mas ainda assim aprove a Deus olhar com um amor especial, um amor único, um amor tenro, um amor incomparável e falar: você não merece, mas eu te amo. E é por meio desse amor de Deus, esse amor que nos alcança com sua graça, que nos lembra que nós não temos mérito nenhum, mas que nos alcança de forma especial. E é este amor que chega até a mim e a você como uma expressão da graça de Deus. E por que a graça de Deus é central nesse nosso encontro com o Salvador? Por que a graça de Deus é central nesse nosso encontro com o grande amor de Deus? É porque existe algo chamado pecado. E o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos distancia de Deus, o pecado nos leva para longe do Senhor, mas é pela graça de Deus que o seu amor suplanta, supera, se torna abundante onde foi abundante outrora o nosso pecado. Onde foi abundante o nosso pecado, a graça, ela é superabundante. Então, quando a gente fala do encontro com o Salvador, nós estamos falando da centralidade da graça do Senhor. Nós estamos falando que eu não merecia estar naquele encontro com o Salvador. Nós estamos falando que eu não tinha mérito algum para estar na presença de Jesus. Nós estamos falando que eu não tinha nada para estar perante Jesus, mas Ele veio em minha direção. Nessa manhã, especialmente, tomando como base esse nosso texto, falando sobre o encontro com o nosso Salvador, eu gostaria de destacar uma frase que encerra o primeiro versículo do nosso texto. Nosso texto, no capítulo 5 de Lucas, no seu versículo 17, a frase final nos diz assim: e o poder do Senhor estava com ele para curar. O poder do Senhor estava com Jesus. O poder do Senhor estava com Jesus para curar. Quando a gente fala sobre graça, meu irmão, minha irmã, nós estamos falando de um agir de Deus. A graça não é um elemento passivo, a graça não é um elemento teórico, a graça não é apenas uma realidade análoga à salvação, mas a graça é a própria forma de Deus agir em nossa vida, e a graça ela tem um propósito, a graça ela tem como objetivo a transformação da nossa história. Ao observarmos esse homem, nós vemos exatamente como
a graça transformou a sua história, e nós vamos ver como a graça transforma a nossa história. É a graça divina que nos transforma, o poder de Deus. O poder de Deus na sua vida, na minha vida, é expresso por meio de sua graça junto, ali acoplada sobre o ser humano. O poder de Deus é expresso por meio de sua graça. A graça de Deus é o próprio poder de Deus, porque é pela graça que somos salvos. E a salvação é o agir de Deus para nos alcançar pecadores. Quando a gente fala sobre a transformação que a graça traz, eu estou falando em primeiro lugar da transformação que ela tira as consequências do nosso pecado e traz-nos uma nova vida. Primeiro tópico. Qual a transformação que a graça gerou na sua vida? A graça tirou as consequências do pecado e lhe deu uma nova vida. O pecado gerou consequências. Dessas consequências, a maior de todas elas é a morte eterna. O salário do pecado é a morte. O pecado trouxe como consequências, primeiramente, o afastamento de Deus. Nos afastamos do Senhor por causa do pecado. O pecado trouxe como consequência uma sentença de morte eterna. O pecado trouxe como consequência a realidade da morte física, pois fomos criados para viver. Sem pecado, no Éden, nossos pais viveriam para sempre. Mas o pecado, ele trouxe sobre nós, primeiramente, o afastamento de Deus. Como disse Adão, estava nu, tive medo, tive vergonha e por isso me escondi. Nos afastamos de Deus. O pecado também traz uma consequência que é a certeza da morte eterna. A consequência do pecado é a certeza de que o pecado trouxe a morte. Mas também o pecado traz a realidade da morte física. E diante de todas essas circunstâncias, a graça traz uma nova vida. Diante do afastamento de Deus, eu me afastei de Deus, Deus foi me buscar. Por isso que a graça representa o agir de Deus indo nos buscar. O pecado nos afasta, mas Deus vai pela sua graça e nos busca. O pecado gera a sentença da morte eterna, mas na cruz o meu pecado foi pago e agora eu tenho vida e vida eterna. E a graça trouxe a realidade da morte física, o pecado, melhor dizendo, trouxe a realidade da morte física, mas a graça traz-nos a esperança da ressurreição final, da ressurreição do corpo para viver a vida eterna com o Senhor. Veja todas as consequências do pecado, o afastamento de Deus, a morte eterna e a morte física são superadas pela graça. A graça e os seus efeitos, a graça e uma nova vida. A graça foi que transformou aquele paralítico num novo ser. É a graça que transformou você e transforma a mim. É interessante que o texto bíblico, ele coloca isso de uma forma paralela, falando da paralisia daquele homem. Aquele homem foi levado a Jesus por causa da sua paralisia e Jesus disse: você está perdoado. E talvez alguns ali que estavam observando aquela situação falaram: mas Jesus, esse homem quer ser curado. É claro que o perdão é importante, mas esse homem quer ser curado. E prontamente os fariseus que estavam ali começaram a se agitar, dizendo: que homem blasfemo, porque quem perdoa é Deus. Mas prontamente Jesus, e é maravilhoso como Jesus conhece os corações, né? Prontamente Jesus fala: olha, eu sei o que vocês estão pensando, tá? Vocês estão pensando que eu não sou capaz de perdoar pecados, mas eu quis perdoar pecados, e agora eu falo, quem é capaz aqui também de falar para esse homem: levante e anda? E o silêncio toma conta de todos. Jesus, ele começa por aquilo que aparentava ser mais fácil, aparentava poder enganar as pessoas, mas Jesus diz: não, olha, eu vou começar perdoando os pecados, mas eu não vou ignorar uma outra realidade, a realidade física desse homem, e por isso digo: levanta e anda. No mesmo momento ele levantou e andou e começou a dar glórias a Deus. E é interessante que o texto bíblico encerra dizendo que todos que ali estavam ficaram atônitos e davam glórias a Deus, e possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígios.
Todos que estavam ali reconheceram que ali estava a pessoa de Jesus. Ali estavam os atos de Jesus. Ali Jesus estava fazendo uma obra. Todos que ali estavam falavam, vimos prodígios. A graça de Deus operou na vida daquele paralítico. E aquele paralítico foi liberto das consequências do seu pecado e viveu uma nova vida. Aquele paralítico foi liberto de uma paralisia física e desfrutou conjuntamente de um perdão espiritual. Aquele paralítico agora era uma nova pessoa. Uma nova pessoa não mais distante do Salvador, mas que havia tido um encontro com o Salvador. Um homem que foi perdoado para a vida eterna e que tinha uma esperança, a esperança do ressuscitar do corpo para a vida eterna. Aquele homem era eu, é você. Nós também fomos libertos em Cristo das consequências do nosso pecado. A graça nos trouxe uma nova vida. As mazelas físicas que nos assombravam fomos libertos delas e desfrutamos agora de um perdão espiritual. O que nós podemos aprender nesta manhã? Primeiramente, como enfatizamos, podemos aprender a centralidade da graça divina no nosso encontro com o Salvador. A graça de Deus é a razão e a causa do nosso encontro com o Salvador. É por meio dela e para ela. Ela é o meio e ela é o fim. Ela é o caminho e ela é o objetivo do nosso encontro com o Salvador. É por meio da graça e somente pela graça que nos encontramos com Jesus. A graça divina também nos lembra da nossa real condição de pecador, porque nós precisamos dela. Não somos nós que vamos até Jesus, mas é Jesus que vem em nossa direção, porque o nosso pecado nos afastou de Jesus. O nosso pecado trouxe a sentença da morte. O nosso pecado nos levou mais distante do nosso Salvador. Mas é pela graça que os atos e a obra do Salvador são projetados, são realizados em nós. É pela graça que Jesus diz, estão perdoados os teus pecados. É pela graça que Jesus diz, você está liberto das mazelas espirituais que assombram a sua alma. É pela graça. É a graça de Deus que faz isso em nossa história. Nesta manhã, meu irmão, minha irmã, ao falarmos sobre o nosso encontro com o Salvador, eu quero enfatizar a centralidade da cruz, a centralidade da graça. Assim como foi central, o texto não quer destacar o ato de fé, o esforço daqueles 4 amigos. O texto não quer destacar a paralisia daquele outro homem. O texto quer enfatizar o agir de Deus, o agir marcante de Deus por meio de Cristo. A graça que não apenas permite o encontro, é a razão, é a causa daquele encontro, mas a graça que transforma a vida daquele homem. E é por meio desta graça que a minha vida foi transformada. E assim como aquela multidão que ali estava, que nós possamos encerrar esse momento dando glórias a Deus e dizendo, hoje nós vimos prodígios. Nós não vimos com os nossos olhos físicos, mas nós vimos com os olhos da fé o prodígio que foi realizado na vida daquele paralítico, o prodígio que foi realizado na nossa vida. Porque nós também estávamos totalmente distantes do Senhor, mas fomos por Ele alcançados, por Ele transformados, libertos da consequência do nosso pecado, da morte eterna, do afastamento de Jesus. E agora desfrutamos, meu irmão, minha irmã, de uma nova e eterna vida com o Senhor. Glorifique a Deus hoje. Glorifique a Deus, reconheça a graça dele na sua história. Conheça-se como pecador. Lembre-se que ele continua a realizar uma obra maravilhosa na nossa história. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar nesse momento? Bondoso Deus, eterno Pai, é pela tua graça, é pela graça expressa em Cristo que nós podemos nos apresentar a Ti. É unicamente pela graça em Cristo que nós podemos estar na Tua presença, e na Tua presença encontramos
a renovação da nossa fé. Na tua presença, ó Pai, encontramos aquilo que nós não temos, que é mérito algum. Na tua presença, ó Pai, nós encontramos a certeza e a expectativa de uma nova e real e transformada vida com o Salvador. Ó Pai, nesta manhã, que uma vez mais nós possamos dar glória a Ti. Glória a Deus, ó Pai, pela Tua graça. Graça, superabundante graça. Graça, ó Pai, que nos transforma, graça que nos liberta, graça que nos aproxima do Senhor, graça, ó Pai, que nos lembra da vida eterna, graça, ó Pai, que será projetada até o último dia, quando tivermos, ó Pai, na Tua presença, onde, ó Pai, não seremos mais como somos, mas com o corpo glorificado, desfrutaremos, ó Pai, da vida, a vida eterna com o Senhor. Nesse instante, ó Pai, que nós Te louvamos, Te adoramos, nós também, ó Pai, Te agradecemos pela Tua palavra, que é viva e é eficaz. Fala, ó Pai, ao nosso coração por meio dela. Aplique em nosso coração os ensinos dessa manhã, que nós possamos dar glórias a Ti pela Tua graça e o Teu amor. Abençoe, ó Pai, cada irmão e irmã que está acompanhando esta mensagem e que cada lar possa estar suplantado pela Tua graça transformadora nesse momento. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, daqui a pouquinho, às 18h30, estaremos uma vez mais na presença do Senhor e você é o meu convidado para estarmos às 18h30 em nossa igreja, onde juntos cultuaremos a Deus, onde juntos estaremos louvando, glorificando a Deus, onde juntos estaremos dando glórias a Deus pela sua graça, pelo seu amor. Esteja conosco, daqui a pouco, às 18h30, estaremos juntos, reunidos para uma maravilhosa celebração, um maravilhoso encontro nosso com o Salvador. Daqui a pouquinho, às 18h30, em nossa igreja, nosso culto presencial. Se por algum motivo justo você não puder estar presente, acompanhe por meio das redes sociais. Mas fica aí o meu desafio, o meu convite, esteja conosco. Não abra mão desta bênção que é a comunhão do povo de Deus. Esteja conosco. Deus assim te abençoe e te dê um ótimo e abençoado domingo, em nome de Jesus. Sou grato, Senhor, por todas as provações que me fazem crescer em Ti, ao deixá-lo agir. Sou grato, Senhor, pois as provas vêm transformar a minha vida e paciência traz, aprendendo a amar. Mas é difícil te entregar meu egoísmo e assim deixar que o Teu Espírito controle o que eu sou. Mas quando chegam as provações, eu logo quero agir, e a voz de Deus assim eu deixo de ouvir. Sou grato, Senhor, pelas lutas que vou viver. Posso vê-lo a me proteger, me desviando do mal.
sustentarias com a tua mão, mas é difícil de entregar